está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. Muitas empresas fecharam neste ano, outras abriram suas portas. Nesses altos e baixos, as oportunidades estão cada vez mais disputadas e o currículo é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Mas o que deve ser colocado? Como se destacar nessa seleção acirrada? A repórter Maiara Gaistin foi descobrir algumas dicas. 2020, ano conturbado. Demissões, empresas que fecharam as portas, tempo de desemprego e muita gente correndo atrás do prejuízo. Primeiro passo, montar um currículo, mas em seguida bate a dúvida, como elaborar? Você está encaminhando o currículo para alguém? Estude aquela empresa, estude um pouco mais da área que você atua, as tendências, pegue o máximo de informações que você puder, para que aí você sim construa o teu currículo de acordo com aquilo que você realmente está buscando e que tem a ver com você. Então isso é muito importante, assim, a gente construir um currículo que seja mais direcionado. Se você não tem experiência e quer a primeira oportunidade, fique atento às próximas dicas. É muito importante a gente entender que a gente adquire certas habilidades na vida e essas habilidades, elas também advêm das experiências de vida. E não só das experiências profissionais. Então, acho que esse é um ponto muito importante para os jovens refletirem. Seja qual for o modelo do currículo, com experiência ou não, o que não pode faltar é o objetivo profissional. Direcioná-lo para determinada vaga também é fundamental. Nada de enviar o mesmo para todas as empresas. Formações, capacitações, conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo da vida são essenciais. A foto não é obrigatória. Na hora da entrevista, seja presencial ou online, o candidato deve ter uma boa postura e uma boa conduta. E cuidado com as postagens nas redes sociais. Os recrutadores ficam de olho. Agora, no fim do ano, a busca por emprego se intensifica ainda mais. Essa é a época em que as lojas recrutam mais colaboradores devido ao grande movimento que se aproxima. E mesmo que seja por um curto período, os candidatos também precisam caprichar no currículo para tentar garantir a vaga. Como diferencial, acho que principalmente que a gente está se aproximando no final do ano, eu acho que assim, é flexibilidade, capacidade de negociação, né? Muitas empresas têm procurado profissionais mais dinâmicos, né? Com um pouco mais de voz, de tomada de decisão, mais criativos. Em Nova Friburgo, a Cianf conta com um banco de currículos. Através do site da associação, o candidato pode se cadastrar. As empresas associadas têm acesso a essas informações. A plataforma também abre espaço para vagas de estágio e jovem aprendiz. Basta acessar o site www.acianf.com.br/empregos e ali clicar em Cadastre seu currículo. Você vai criar um usuário ali para a nossa plataforma e vai inserir seus dados para ser, achado pelas empresas e também para mandar seu currículo para as empresas. O incêndio ocorrido no Hospital de Bom Sucesso, na cidade do Rio de Janeiro, criou pânico e chamou a atenção das autoridades sobre os riscos de acidentes em prédios públicos. Mas, infelizmente, a situação é mais comum do que se pensa. E o que pode ser feito? Veja na matéria a seguir. O incêndio no prédio 1 do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 14 pacientes, causou preocupação na população. O que muita gente não sabe é que esses incidentes são mais comuns do que a gente pensa. Um levantamento divulgado pelo Instituto Sprinkler Brasil mostrou que a cada 6 dias, um hospital pega fogo no país. No total, 45 unidades de saúde foram incendiadas entre janeiro e outubro de 2020, um aumento de 96% em comparação ao mesmo período do ano passado. O caso recente e tantos outros que acontecem no Brasil levantam um debate sobre as condições de segurança dos hospitais e também dos demais estabelecimentos no país. Para evitar esse tipo de acidente, alguns cuidados básicos devem ser tomados. Além disso, é necessário um alvará de funcionamento concedido pelo Corpo de Bombeiros. Existe um decreto 42 de 2018 que prevê isenção somente da certificação para as residências unifamiliares e para caso de comércio ambulante. Fora isso, todas as outras edificações precisam da certificação do Corpo de Bombeiros. As medidas de segurança contra incêndio e pânico, elas vão levar em conta a atividade humana ocupacional,
a área total construída e a verticalização da edificação, ou seja, o número de pavimentos. As exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros devem ser cumpridas pelo proprietário do estabelecimento. O proprietário e o profissional técnico ele se responsabiliza pela instalação de todos os dispositivos emanados no laudo de exigências, que é a primeira etapa. Naturalmente, o Corpo de Bombeiros ele pode declinar em alguns momentos a certificação presencial, independente da impetração do processo assistido. A gente vai no local e faz a vistoria para verificar se realmente tudo aquilo que ele emanou e se responsabilizou na documentação toda está correto em loco. O comandante ainda explicou que, caso o estabelecimento sofra alterações de edificação e número de funcionários, o certificado de segurança precisa ser atualizado. Vale ressaltar que a instalação dos equipamentos deve ser feita por profissionais qualificados. Até porque nós temos que atender toda a legislação vigente, que diz respeito ao Corpo de Bombeiros, CREA, Inmetro e tudo mais. E lembre-se que a manutenção deve ser feita regularmente. Quando nós falamos sobre recarga de extintor de incêndio, através das NBRs, o serviço de recarga exigido anualmente. Já o serviço de manutenção de sistema preventivo fixo, a orientação é trimestral, tem uma manutenção preventiva, um acompanhamento. E anualmente fazer uma manutenção corretiva, que é a verificação de mangueiras, de bombas, de alarme, de todo o sistema, todos os componentes que compõem o sistema preventivo contra incêndio de pânico. Amanhã, dia 15 de novembro, acontecem as eleições municipais. E para isso, os cartórios eleitorais precisaram se preparar. Confira um pouco dos processos que antecedem o dia de votação. As eleições municipais já estão chegando. É hora de acertar os últimos detalhes para que tudo esteja em ordem no domingo. O primeiro passo foi a inseminação das urnas. Cada urna eletrônica é preparada por um técnico de urna, que é uma pessoa preparada para esse trabalho, e depois de inseminada com os dados da sua seção, dos seus eleitores e dos candidatos, ela é lacrada. Ela é lacrada para garantir que até o momento da votação, ninguém ou nada será capaz de violar todos os dados inseridos na urna eletrônica. Em seguida, as urnas eletrônicas ficam guardadas em locais específicos até o dia das eleições, quando então são distribuídas para as sessões. As urnas eletrônicas, após inseminadas no polo de carga, elas são levadas sob a guarda, sob a escolta policial, para os municípios, para as zonas eleitorais, onde elas ficarão também guardadas por policiamento até o momento que serão transferidas para a sessão eleitoral. Durante todo o período da eleição, há no local de votação policiamento também orientado para coibir práticas indevidas e para garantir a lisura do pleito eleitoral. Esse ano, em especial, por conta da pandemia, além das urnas, cada uma das sessões vai receber também kits de higienização para evitar a propagação do novo coronavírus, tanto para os mesários quanto para a população. Toda sessão eleitoral receberá kits de higienização, compostos por álcool gel e álcool de limpeza. Além disso, cada mesário receberá um kit individual de proteção, do qual constará máscaras de proteção, face shield e álcool para uso individual. Além dos mesários, quem também vai trabalhar para que tudo ocorra dentro do previsto são os agentes de segurança e fiscalização, que vão estar durante todo o dia prezando pela ordem durante a votação. Em cada local de votação haverá pelo menos um policial que atuará do início ao fim dos trabalhos eleitorais. Além disso, todo o efetivo do batalhão da Polícia Militar ficará a postos para qualquer eventualidade no dia da eleição, bem como a equipe de fiscalização de propaganda que percorre todo o município. Também teremos a presença da Polícia Federal, que atuará na região no dia da eleição. Sobre a segurança, a APEMERGE informou por nota que foi elaborado um planejamento com reforço no efetivo de acordo com a realidade de cada cidade. Dessa forma, as folgas e férias foram suspensas e os policiais militares estarão presentes em todos os locais de votação, além das vias urbanas e rodovias. A Polícia Militar vai escoltar ainda as urnas eletrônicas, garantindo também a segurança dos locais em que os equipamentos vão ser guardados para a apuração dos votos.
Além desse procedimento, existem regras para nós, eleitores, durante todo o dia de votação. Esse ano, especialmente por conta da Covid-19. Veja o que pode e não pode ser feito amanhã. As eleições municipais deste ano vão acontecer em um cenário desafiador, já que estamos na pandemia da Covid-19. Por isso, o TRE vai seguir uma série de cuidados sanitários recomendados pela Organização Mundial da Saúde, que os eleitores e mesários deverão cumprir no dia da votação. Dessa vez, não haverá identificação biométrica na sessão eleitoral. Tudo isso seguindo as regras sanitárias de distanciamento social, para evitar o contato físico entre os eleitores e os mesários. Nas sessões eleitorais, haverá álcool em gel, para que o eleitor possa higienizar suas mãos. Pedimos que, se possível, o eleitor leve a sua própria caneta. Além de levar a caneta e usar máscara, o eleitor não pode esquecer o documento de identificação. Também é permitido carregar a colinha com o número dos seus candidatos. Somente é possível a votação se o eleitor estiver portando um documento com foto. Portanto, não deixe de levar o seu documento de identificação. Caso já tenha feito a biometria, poderá também usar o e-Título, que é um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Todo eleitor deve levar para a votação a sua colinha com o número dos seus candidatos. O primeiro voto é para vereador, com 5 dígitos. O segundo voto é para prefeito. Por conta da pandemia, a votação esse ano começará 1 hora mais cedo. Os primeiros horários vão dar preferência aos idosos e o final da votação será como todos os anos, às 5 da tarde. Isso não significa que outros eleitores não possam votar nesse horário. Apenas foi um horário destacado para evitar aglomeração. Esse ano, alguns locais de votação em Nova Friburgo passaram por mudanças. Para não errar, é importante que o eleitor saiba com antecedência sua sessão. As sessões que funcionavam no Colégio Modelo passarão a funcionar na Universidade Cândido Mendes. As sessões que funcionavam no Colégio Municipal Odete Pena Muniz passarão a funcionar no Colégio Nossa Senhora das Mercês. E as sessões que funcionavam na Escola Municipal Jardel Rotz passarão a funcionar na Universidade Estácio de Sá. É indispensável que o eleitor dirija-se à sua sessão eleitoral para que possa votar com tranquilidade. Para fazer isso, baixe no seu celular o aplicativo e-Título. Nele você terá todas as orientações sobre o dia da votação, sobre o local da votação e o endereço. O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral ou estiver impedido de votar deve justificar a ausência, que pode ser feita diretamente pelo celular e no prazo de 60 dias após a votação. Com base na sua localização, será permitida a justificativa. Para maiores esclarecimentos, entre no site do TSE ou do TRE e procure se informar a respeito. Evite a aglomeração. Segundo a legislação eleitoral, é proibida a propaganda de partido político ou candidatos no dia da votação e os servidores de justiça eleitoral também não podem utilizar roupas ou objetos com propaganda de partidos, coligação ou candidato. Também são proibidos o uso de alto-falantes, comícios, carreatas e entrega de santinhos ou então outro material impresso próximo aos locais de votação. A participação das mulheres em cargos públicos é realmente muito importante, mas atualmente em Nova Friburgo, de 21 lugares, apenas 2 mulheres compõem a Casa Legislativa. Uma das pioneiras na cidade foi a Laura Milheiro de Freitas. Assim como em boa parte das profissões, as mulheres ainda são minoria no cenário político, mas aos poucos estão conquistando seus espaços e deixando seus nomes registrados nas histórias dos países, dos estados e municípios. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidente mulher do Brasil. No ano que vem, os Estados Unidos terão Kamala Harris como a primeira vice-presidente. Em Nova Friburgo, uma personalidade política que está marcada na história do município é Laura Milheiro de Freitas, a primeira vereadora e prefeita do estado do Rio de Janeiro. Dona Laura teve uma participação extremamente importante, foi vereadora por alguns mandatos e chegou à presidência da Câmara no ano de 1968. Naquela época, o prefeito Amâncio Azevedo foi participar de um seminário na Alemanha e a dona Laura acabou assumindo a prefeitura.
Então, a notícia que temos é que ela foi a primeira mulher a exercer o cargo principal no executivo aqui em Nova Friburgo. À frente do município, Dona Laura fez grandes aquisições para Nova Friburgo. Foi responsável, à época, pela compra da antiga sede da Leopoldina, estação de passageiros da Leopoldina, que hoje está instalado o Palácio Barão de Nova Friburgo, que é a sede do governo municipal. Ela também teve ação importante na implantação do Hospital do SASI, que funcionava em Olaria, e de tal forma que ela sempre foi marcante. Ela não veio, que eu digo sempre, ela não veio a essa vida a passeio, né? Ela veio para realizar, realizou, deixou marcado e deixou saudades. Nascida no Rio de Janeiro, Dona Laura chegou a Friburgo aos 29 anos. Se destacou na política, principalmente quando assumiu seus mandatos no Legislativo friburguense. Hoje, a tribuna da Câmara Municipal é uma homenagem a esta mulher que, mesmo distante dos cargos, dedicou seus dias à vida pública. E sempre tive em Dona Laura um espelho de retidão, de pessoa correta, de pessoa que olhava o bem comum, fazia política pela coletividade e não por interesses individuais. No final da década de 80, outras 3 vereadoras também escreveram seus nomes na história da cidade, quando a primeira lei orgânica do município foi criada. 3 professoras, Irani Medeiros, Ângela Fernandes e Ledir Porto, que ajudaram a elaborar a primeira lei orgânica do município de Nova Friburgo. De acordo com o TSE, 205 candidatas disputam o pleito deste ano em Nova Friburgo. 3 delas concorrem ao cargo de chefe do executivo e outras 3 à função de vice-prefeita. A participação das mulheres é fundamental. A sociedade precisa estar representada em todos os seus setores. E então é incentivar, os partidos políticos precisam incentivar, a sociedade organizada precisa incentivar a participação de todos os setores e a participação feminina é fundamental. E o Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana do Rio você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.